Antes de começarmos, um aviso importante. Esse episódio contém descrições detalhadas de um acidente aéreo. Se você é sensível a esse tipo de conteúdo, talvez seja melhor aguardar o próximo episódio. Ela tinha voltado do Brasil e ela estava muito entusiasmada com o Tatu Canara. Não sei, isso aí pode ser intuição da mãe, sei lá, de outras crianças conversando, não sei. 10! Nota 10! O senhor vai gostar, hein? Bebê diabo parou o táxi na avenida. Ao vivo? É muito pior. Olá, eu sou o Danilo Corsi. E eu sou a Camila Quintzel. Hoje vamos mergulhar em uma das tragédias aéreas mais marcantes da história urbana de São Paulo, a queda do avião Piper Seneca no bairro de Moema, em 25 de março de 1979. Uma noite chuvosa e um avião bimotor em dificuldade se encontram no céu paulistano, resultando num acidente improvável e bastante espetacular. Venha entender com a gente como tudo aconteceu. Mas antes, o nosso patrocinador. Camila, o que o Drinco nos mandou hoje? O vinho de hoje é o Ambition Cabernet Sauvignon 2022, um tinto argentino da região de Mendoza que tem aromas de frutas vermelhas e pretas, com notas de pimenta do reino e que combina perfeitamente com carnes assadas. Ele está por R$ 44,90 lá no drink.com.br. Aproveite! Brinde história? Tchim tchim! Tchim tchim! O Seneca 2 está prestes a decolar de Mogi-mirim, a cerca de 150 quilômetros de São Paulo. O problema é que ele não poderia decolar de Mogi. Vamos para o dia 25 de março de 1979. Naquela noite de sexta-feira, a cidade de São Paulo enfrentava mais uma de suas tempestades típicas. Relâmpagos cruzavam o céu e a visibilidade nos arredores do aeroporto de Congonhas estava seriamente comprometida. A aeronave PT-IKT, um Piper PA-34200 Seneca 2, estava autorizada apenas para voos visuais, que se chama VFR, voos visuais diurnos, e havia decolado à noite, às 19 horas, de um aeródromo em Mogi-mirim, no interior de São Paulo, que não era homologado para tal, para voos noturnos, com direção a São Paulo. Já começou errado. Começou errado. E para justificar a etapa noturna, que executaria dentro do terminal São Paulo, do espaço aéreo, seu piloto havia declarado ao controle que procedia de um campo mais distante, no caso a Fazenda Prata, supostamente em Ourinhos, também no interior de São Paulo, mas bem mais distante. Então conduziria dele ter decolado durante o dia e chegado à noite em São Paulo. Mogi-mirim não. Mogi-mirim é um voo de mais ou menos uns 40 minutos. Mentiu. Ou seja, ele não poderia decolar de Mogi à noite, então disse que estava mais longe. A bordo estavam o piloto Paulo Ernesto Roba, de 37 anos, e 2 passageiros, Hugo Francisco Boggio, engenheiro e promotor público da cidade de Águas da Prata, e Carlos Siqueira Neto. O objetivo era um voo executivo, com chegada prevista no Campo de Marte, mas devido à forte chuva ele estava fechado, de modo que a alternativa para o avião seria o aeroporto de Congonhas. Inicialmente, tudo parecia correr bem. O piloto chegou a entrar em contato com a torre de controle, informando que havia bloqueado um marcador e estava com o trem de pouso baixado e travado. O controlador liberou seu pouso, informando que chovia forte sobre o aeródromo. Porém, o piloto arremeteu logo em seguida, sem informar a torre os motivos de sua arremetida. Relatos da investigação indicam que o motor esquerdo começou a falhar, um indício claro de pane. Diante da situação, o piloto tomou a decisão de arremeter, uma manobra comum em caso de instabilidades na aproximação. Mas essa tentativa marcou o início de uma sequência fatal de erros e falhas técnicas. Imediatamente, a torre instruiu a chamar novamente o controle de São Paulo para iniciar novo procedimento. Desta vez, a veteração foi feita até 2 milhas do mesmo outmaker, do mesmo marcador. No bloqueio do marcador, Roba informou que havia avistado a pista e, novamente, que estava com o trem de pouso baixado e travado. Encontrava-se aproximadamente a 2 milhas náuticas da pista 16R e o controlador avistou seus faróis. Disse-lhe livre pouso e desviou os olhos para atender a outra aeronave, que aguardava na posição 2 para a decolagem. Perdeu, então, contato visual com Seneca, sem ter recebido nenhuma mensagem do piloto. Então, peraí. Tanto o piloto falou que viu a pista, quanto o controlador falou que viu o avião. Viu o avião. Tava tudo certinho. Aí vem a história toda. O Piper Seneca possui um sistema chamado cross-feed, que permite redirecionar combustível de um tanque para ambos os motores, algo útil em emergências. No entanto, o tanque esquerdo estava praticamente vazio. Ao ativar o crossfeed, o piloto inadvertidamente privou o motor direito, que ainda estava funcionando de combustível. Resultado:
Pane total. O avião perdeu potência em ambos os motores e se desviou abruptamente para a esquerda, num ângulo aproximado de 40 graus, em trajetória descendente. Mas ele sabia que o motor... Ele não sabia que o tanque esquerdo estava vazio, né? Ele sabia. Ele sabia? Por isso que ele fez crossfit. Eu vou explicar. Ah, tá. Então, explicando melhor essa situação. Normalmente, durante o voo, as seletoras são colocadas na posição aberto, que é o ON, onde o motor direito é alimentado pelo tanque direito e o motor esquerdo pelo tanque esquerdo. Diante da falha de um dos motores por pane seca, o piloto teria que realimentá-lo com combustível do tanque oposto mediante a seleção de cross-feed e executar o procedimento de partida do motor. No caso do acidente, era possível que o piloto, surpreendido por uma pane no motor esquerdo, situação tão delicada em fase crítica de voo, a aeronave configurada para pouso, situação meteorológica adversa, voando sem só condições visuais e com baixa velocidade, ele teria colocado ambas as seletoras em cross-feed, até mesmo por desconhecimento do procedimento correto para tal emergência. Então, basicamente, o motor direito perdeu o combustível mandando para o esquerdo nesse caminho, e o esquerdo não estava mandando nada. Então, durante alguns minutos, o avião ficou sem nenhum combustível. E não deu tempo dele tentar dar a partida no motor esquerdo até chegar um nível de combustível suficiente para dar partida no motor. Agora, o tanque esquerdo estava sem combustível, então ele tinha parado de funcionar por pane seca, então já não estava sem. É porque eles não encheram o tanque? Basicamente. Ou porque estava com furo no... Não, provavelmente, assim, pelo que deu para entender, provavelmente ele saiu lá de Mojimirim, um voo curto, ele não completou o motor, basicamente. Que estupidez. Basicamente foi isso. E os investigadores também levantaram a hipótese de Roba ter se confundido ao dizer que avistara a pista de pouso, quando na verdade talvez estivesse avistando uma das avenidas da região do Parque do Ibirapuera. Então ele não necessariamente estava 100% alinhado. Porque estava chovendo pra caramba. E o fato é que, sem combustível, a aeronave virou praticamente um planador, sem capacidade de sustentação. Sem tempo para retornar à pista, o avião perdeu altitude rapidamente e mergulhou em direção ao solo. Às 19 horas e 45 minutos, o Piper Seneca colidiu com o 15º andar do edifício condomínio Marajó, na esquina das ruas Inhambu e Ministro Gabriel de Azevedo Passos, em pleno bairro de Moema, em São Paulo. O impacto foi brutal, a fuselagem se partiu e a cauda da aeronave ficou pendurada do lado de fora do prédio. Imagina o desespero das pessoas do prédio. Os moradores do prédio foram tomados pelo pânico. Muitos pensaram se tratar de uma explosão, outros imaginaram que tinha caído um raio no prédio, A verdade era ainda mais surreal. Um avião estava encravado no edifício. No apartamento atingido morava a professora Miriam Gomes da Silva. Na hora do acidente, ela havia saído para buscar o filho no clube de escoteiros. Ela saiu por volta das 19h30, 15 minutos antes do acidente. Ao voltar, mais ou menos às 20 horas, ela viu o tumulto e um avião cravado em seu apartamento. Sem pensar duas vezes, como ela contou em uma entrevista, rompeu a multidão, tomou o elevador e, chegando à entrada do apartamento 151, deu de cara com os homens do corpo de bombeiro combatendo um incêndio exatamente na biblioteca onde, até menos de meia hora antes, a professora passara a tarde inteira preparando aulas. Aliás, ela tinha cerca de 1.500 livros em sua biblioteca, alguns raros, e ela perdeu tudo no incêndio. E falando dos bombeiros, eles chegaram super rápido, para uma cidade de São Paulo nesse horário. Mas o combate ao incêndio inicial foi feito pelo zelador e outros 2 moradores. Quer dizer que o escotismo pode salvar vidas. Salvou vidas. Dos 3 corpos, apenas um não ficou totalmente carbonizado dentro do banheiro da residência. Cerca de 3 horas após a colisão, uma das partes da cauda da aeronave, que havia ficado do lado de fora do apartamento, desprendeu-se e caiu sobre o jardim. Enquanto isso, já estava sendo instalado um sistema de guincho na cobertura do prédio, e após mais meia hora aproximadamente, o restante do avião cravado na parte externa, já amarrado pelos bombeiros, começou a ser arriado por cordas até o chão. As investigações conduzidas pelo antigo DAC, o Departamento de Aviação Civil, apontaram falha humana como fator determinante, agravada pela falta de combustível e decisões mal calculadas. A pane seca, um erro considerado primário na aviação, foi o elemento-chave. Faltou combustível. O cara deu truque, saiu de um lugar, estava dizendo que vinha da outra. Não, basicamente, bem duvidoso o cara. Segundo relatórios técnicos, a aeronave estava com combustível suficiente apenas para o voo previsto, sem margem de segurança. Isso contraria os protocolos da época, que exigiam reservas para manobras e imprevistos. Uma cadeia de escolhas arriscadas e mal planejadas culminou em tragédia. Além do choque para os moradores, o acidente reacendeu debates sobre a segurança dos aeroportos urbanos. Congonhas, encravado em uma área densamente povoada, sempre foi um motivo de preocupação entre especialistas. O caso do Piper Seneca foi um dos primeiros a demonstrar, de forma dramática, o risco que essa proximidade representa.
E não adiantou nada, porque depois, na década de 90, tivemos o caso da TAM, né? Que caiu o Exatamente. avião em cima do bairro. Que já contamos aqui também. E também depois teve o outro que atravessou a pista também, de Congonhas. Também. E o impacto do acidente foi nacional. Cenas do avião preso ao prédio foram exibidas nos principais telejornais e estampadas nas capas dos jornais no dia seguinte. Para muitos paulistanos, aquele foi o dia em que perceberam o quanto estavam expostos ao inesperado na aviação. Hoje, mais de 4 décadas depois, o acidente do Piper Seneca ainda é lembrado como um dos episódios mais impressionantes da história da aviação civil brasileira em áreas urbanas. Aliás, ano passado, né? Acho que foi ano passado, teve um também que pousou na avenida lá em São Paulo, né? Esse ano. Esse ano ou ano passado, não me lembro bem. E aí, Camila, já tinha ouvido falar desse avião cravado em Moema? O cara bateu em Moema, que tristeza. Nunca tinha ouvido falar, mas acho que também porque eu era pequenininha, né? Na época que aconteceu, não tinha condição de apitar sobre isso. Mas é pouco falado, né, desse acidente, assim, tipo, o avião bateu com um prédio, né? É que ninguém morreu também no prédio, né? Eu acho No que prédio, isso também foi um dos casos. E o fato de eles estarem em pane seca deve ter ajudado um pouco, porque também não tinha muito combustível espalhado, não pegou fogo Não tão pegou grande, né? tão grande, exatamente. Que sorte dessa senhora, né? Saiu um pouquinho antes, falou, vou buscar meu filho, tá chovendo, vou lá. Gente, E aí bateu um avião no seu E prédio. que sorte não ter mais ninguém morrido, né? Porque, assim, podia ter sido muito pior, assim. Porque ele, justamente por ele estar com pouco combustível, que ajudou bem, né? Mas achei impressionante. Nossa, imagina você tá em casa, assim, e... Um teco-teco. Então bate um avião no seu prédio, assim. É um mini Torre Gêmeas, né? Exatamente. Bom, agora vamos dar uma pausa e vamos pros recadinhos? Sim, sim. Recadinhos. Camila, se alguém aí tiver um brevet de piloto e estiver voando por aí com pouco combustível e quiser contar pra gente, como faz? Se tiver um brevet e estiver voando com pouco combustível, é melhor não contar pra gente. É melhor, tipo, descer esse avião e num posto de gasolina de avião. Bota lá. 30 conto de gasolina. Bota 30 conto de gasolina. Ou etanol, não sei se dá pra pôr etanol Acho no que avião não, também. acho que não é bimotor. Não né? é flex. Flex. Mas se quiser contar outra história, por exemplo, se for o filho da professora, o escoteiro, e quiser contar pra gente como foi essa sensação de chegar em casa e olhar pra sua própria biblioteca, a casa pegando fogo, pode contar pra gente em contato@muitopior.com.br, também no nosso site, muitopior.com.br. Também pode deixar um recadinho no YouTube ou no Spotify, ou mandar uma DM ou deixar comentários no Facebook, no Instagram e no X. Assim. Maravilha. E agora nos recadinhos lá no Spotify, no episódio do Clodovil, a gente teve a Rosa falando: Salve casal! Eu era apaixonada pelo Clodovil, o achava autêntico, irreverente e corajoso. Hoje o vejo diferente, mas não consigo deixar de gostar dele, embora jamais ele me representasse, que fique bem claro. Parabéns casal, como sempre, brilhantes! Então, eu acho que várias pessoas têm essa situação que gostavam do Clodovil de certa maneira e depois perceberam que ele não era tão bom, mas tem uma relação ainda afetiva, eu entendo isso. A Tânia Alexandre mandou: sei que o Clodovil era um ser humano horrível, mas não nego minha admiração por ele. Ele era tão horrível que ele chutou uma gata grávida, segundo o Léo Lobo. A Helenara Stein mandou: Clodovil Hernandes era uma figura, polêmico desde sempre. Lembro do programa que respondia sobre a Dona Beija. Excelente episódio. Olha, esse eu queria ver, ele respondendo sobre a Dona Beija. A Mara Keka falou: era uma pessoa contraditória, com uma sinceridade agressiva, porém eu encontrava engraçado, ou achava engraçado. Um beijo para esse casal adorável. A Paola Cavalari Azevedo mandou: tem uma fofoca a minha família com o Clodovil. Minha mãe foi apresentada ao Clodovil às vésperas de casar. Clodovil se encantou por ela e dizia que ela tinha um porte de sinhazinha. Sendo assim, ele encomendou o vestido dela com ele. Ele não entregou. Meu pai foi atrás dele. Encontrou Clodovil com bobs no cabelo. Dinheiro perdido, minha mãe teve que procurar outra costureira. Madame Rosita. Isso em 1962. Seus pais estavam bem de grana, porque os vestidos do Clodovil eram caríssimos, mas eu acho que, imagina, em 62 ele estava começando, então eu acho que não devia ser tão caro assim. Então ele estava com bob do cabelo e já não entregava vestido em 1962. Já dava as picaretagens deles ali. Situação. No episódio do Movimento Bem em Brasil, a Carla Fernanda Oliveira mandou: oi jovens, adorei o episódio, cresci ouvindo essas músicas, meu pai adorava. Tinha vinis em casa e fitas cassete para ouvir no carro. Um abraço. Olha, tinha duplo meio de ouvir. A Helenara Stein mandou: tudo música da minha adolescência, lembro bem dessa época. Que delícia, Helenara. No episódio da Chapecoense,
O Marcionato mandou: e ainda há alguns burburinhos que, segundo algumas teorias, o avião estava transportando drogas da Bolívia para Medellín, sem o conhecimento da delegação ou da tripulação. Será? Só sei que foi triste. Quando essa desgraça aconteceu, eu estava como secretário de comunicação da Prefeitura Municipal de Itaió, no alto da Serra Catarinense. Olha, nunca ouvi falar dessa história de drogas, e olha que eu pesquisei bastante, então isso me parece um grande hoax. Mas pode ser que tenha. Pode ser. Mas boatos são boatos, né? Boatos. No Brasil, nas Olimpíadas, a Cristina Paixão mandou: adorei a história do Brasil nas Olimpíadas, sensacional. Na Arlete Lu e o tráfico de bebês, ela também mandou: nossa, que história surreal. E no escândalo da talidomida, ela também mandou: sabia dos casos de má formação pelo uso de talidomida, mas não conhecia os detalhes como vocês contaram. Muito triste. Muito legal. Eu gosto quando as pessoas... Tem pessoas que ficam ouvindo vários episódios do passado, assim, eu acho divertidos. Lá no Instagram, no episódio do Made in Brasil, o Alex J. da Silva mandou: eu era moleque e morava em Nilópolis, na Baixada Fluminense. Eu lembro de ter enchido o saco da minha mãe para comprar um desses LPs. Era um LP de coletânea dessas músicas românticas. Ainda lembro da capa do disco. Era uma foto de uma mini bandeirinhas de vários países hasteados sobre um dorso feminino desnudo. Esses eram os anos 70. Oh, yeah. No episódio do Casemiro, ele também mandou: muito bom, Casemiro de Abreu é um povoado muito interessante, eu recomendo. Ainda tem gente esperando pelos ETs lá. Engraçado. Já no episódio do Clodovil, a Silvia Romin mandou: bom dia, casal. Eu sempre achei que o modo como ele agia era um personagem. Fiquei surpresa a saber que ele era péssimo. Muito obrigado pelo episódio. Abraços. Ele era péssimo. O Tom do Pinado Oficial mandou: Clô para os íntimos. Dizem que era Clô para os íntimos, Dô para quem quiser. Clô para os íntimos, Viu para não sei o que. Para os afetos e Dô para quem quiser. Exatamente. O Wagner Vintage mandou: o melhor das terças é sempre ter um episódio fresquinho do meu podcast do coração. Noin. O Alex Silva mandou também: Clodovil foi mesmo uma figura super controversa. Muito bom esse episódio. Bem médico, informações precisas. Parabéns. Vocês viram os comentários que eu fiz nos últimos episódios? Abraços. A gente viu, só que a gente grava antes, na verdade, Alex. Eu acho que o que aconteceu foi que basicamente, você deve ter mandado os comentários num dia depois da gente ter gravado. Exato. Aí tá entrando provavelmente hoje, né, nesse episódio. O Na Trilha da Terror, né, no podcast do Márcio Nato, ele mandou: ele era deselegante, elegante, irritante, coerente e incoerente, mas não levava desaforo para casa. Como político incomodou, como artista falou que muitos não tinham coragem de dizer. Por isso os desafetos. A Kelfinha falou: fala, casal, sou graduado em moda, e apesar de ter pego outra época, totalmente lembrei do ranço. Adorei, odiei o episódio. Então. O meu ranço ele foi crescendo com o tempo. E agora ele tá num momento bem alto. E ela também aproveitou para falar no Instagram, numa mensagem pra gente, falou: oi, casal, beleza? Então, sobre aquela faixa que eu disse que meu pai e mais um parça compuseram para uma novela, acho que postei lá no Twitter. Sim, vou falar em breve. Se eu não postei errado, é só seguir o fio. Em todo caso, é uma novela da Rede Tupi, cujo nome é Os Apóstolos de Judas. Nossa, uma novela herética. Meu pai, Wagner Panarello, compôs em parceria com um amigo, colega de banda, chamado Chico Medori. A faixa última do lado B está acreditada a um nome que é desconhecido para mim. Enfim, o crédito ia para o trem, mas felizmente os caramingás caíam na conta do meu pai. Beijos. Beijos. Lá no YouTube, no episódio do Clodovil, a Mônica Silveira mandou: obrigada. Já o Charles de Castro mandou: Clodovil poderia facilmente entrar no episódio Canalhas BR, camarada mais escroto que já existiu, em meio a tantos por aqui no Brasil. Acho um pouco demais, mas ele realmente gera ranço. Poderia. No episódio do Nina Rodrigues, o Marlon Alves falou: eu disse no bom sentido, vocês são o que eu pensei, duas pessoas maravilhosas que ostentam um EDH alto, diferente dos gados que não usam protetor e vivem só comendo amendoim e café preto de baixa qualidade. Nossa, eu não como que coisa específica, amendoim e café. Eu achei bom, porque eu não tomo nem café e não como amendoim também. Tamo junto. Não parem, coloquem o Pix pra gente dar uma força pra vocês ao pararem, não pararem com esse trabalho incrível. Vamos fazer um Pix aí, então. Em breve eu estarei divulgando. Aí, Pix. No episódio do Batomush, a Raquel Vieira mandou: oi, boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Raquel, boa tarde. O Tenório Cavalcante, o
guincheiro roqueiro, mandou um político idealista que colocava a mão em armas e não era um ditador. Sei lá, que... Tenório Cavalcante, um político idealista. Sim, muito. Lá no X, vamos deixar um salve pro nosso querido Cláudio Schubert. E a Kelfinha com o quê? Ela postou a música do pai, que, pelo entendi, tinha o nome de Mitch Miller. Mitch Miller. Mitch Miller. Muito bom. E aí ela falou que o álbum em questão era a trilha sonora internacional de uma novela, o nome era Apóstolos de Judas, da TV Tupi. Então procurem aí para ouvir Mitch Miller, o Wagner Panarello. E as curtidas e não necessariamente interações, apesar de algumas pessoas aqui terem mandado mensagem pra gente, foi ela mesma, a Kelfinha, Penovaz, na trilha do terror, né, o Márcio Nato, Ricardo Cravo, Revengue, Rocha 84 Anderson, a Taninha Alexandre, Tom do Pinado Oficial, Silvia Reis, Evaldo Novellini, Nélio Ramos, Michele Kass, Eli Klaroski, Ludmilla, CF Souza, Alexandre J. da Silva, Carol Portela, Jane Souza 86, Wagner Vintage. E também deixou claro o nosso salve pro Renato Alves e pro Olímpico de Jesus lá no Facebook. Obrigada, gente. Você tem mais algum recadinho por aí? Não, só queria dizer que a Kelfinha, ela tem muitas histórias junto com o podcast, né? Ela estuda moda, ela tem a história da Hilda Hilst, ela mandou também poemas eróticos. Eu tô gostando, Kelfinha. O pai era made in Brasil. Então. Bem, é isso. Então é isso. Semana que vem estaremos de volta. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Tchau. Ao vivo é muito pior. Esse episódio é um oferecimento de trinco.com.br e siteguy.dev.